Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um pouco melhor, né? Venho aqui, Fabão, precisa falar com vocês a respeito de algumas coisas aí no time do Palmeiras, né? Eliminados ontem, um jogo fraco do Palmeiras, um jogo totalmente... Eu não tenho nem como explicar assim, a situação do jogo de ontem do Palmeiras, mas eu vou tentar aqui desenrolar com vocês, certo? Fazer algumas projeções aí para futuro. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses, né, que possam concordar ou discordar do Fabão aqui, certo? Se inscreva no canal e deixe o like, que é muito importante para o crescimento do canal, pessoal. Vamos lá, o Palmeiras ontem não fez um bom jogo, né? Eu acho que nem o jogo que o Palmeiras fez legal nesse Mundial foi contra o Porto ali. Um jogo... também não fez gol, né? Um jogo que foi um jogo legal ali que o Palmeiras fez, um jogo lúcido, né? E deixa eu ver, contra o Al-Ahly ganhamos, mas também foi um jogo... assim, o Palmeiras começou mal o primeiro tempo, depois melhorou. Contra o Inter Miami, mesma coisa, né? E no meu modo de ver eu vou trazer aqui apontar alguns motivos para que isso tenha acontecido, né? Porque eu estava refletindo aqui, pensando, o Palmeiras precisa fazer uma reformulação maior no elenco. Já fez com algumas peças, mas precisa mudar urgentemente, porque é nítido que o Palmeiras sentiu falta ontem da sua zaga titular. Alguns jogadores de outras posições ali também não emplacaram, né? Como o Vitor Roque, ainda o nosso centroavante, ele é muito brigador, mas não emplacou ainda. E o Palmeiras tem algumas deficiências ali que eu vou apontar aqui para vocês. E, por exemplo, vamos falar de jogadores aqui. O Palmeiras ontem jogou sem o lateral esquerdo titular, o Piquerez. Jogou sem o seu lateral, o seu zagueiro pela esquerda, que é o Gustavo Gomes, quando joga com o Murilo. Eles revezam ali, a maioria das vezes o Gustavo Gomes joga mais pela esquerda, o Murilo na direita. E esses jogadores o tempo está passando para eles, né? Eles não jogaram ontem, fizeram muita falta. Os zagueiros que entraram ali, no meu modo de ver, não fazem nem sombra, nem ameaçam eles como na titularidade. E assim, o Palmeiras precisa reformular. Precisa de um goleiro. O senhor Everton... não é por ontem, não. O meu modo de ver futebol e pensar, os times de futebol, ainda mais Palmeiras e Flamengo, precisam ter pelo menos 2 jogadores ali para cada posição, um elenco para ser um elenco forte. Saiu um goleiro no nível do Everton, entrou outro que é igual ou bem próximo dele, né? Porque não dá. Ontem esse torneio aí, esse campeonato Super Mundial, o Palmeiras sentiu muita falta ali de um elenco, né? Porque contratou o Paulinho não tinha condições de jogo, não conseguiu se recuperar da lesão, e a lesão ainda afeta ele, né? Um jogador profissional, um clube profissional não pode ter um jogador para jogar 30 minutos, né? Eu sei que o jogador eles colocam à disposição, mas o Palmeiras não pode depender disso. O Palmeiras é um clube grande, é um clube gigante, né? Não pode ficar dependendo de um jogador para jogar 30 minutos. Claro, é um excelente jogador. A gente brinca aqui, fala que ele jogando só meia hora ele é melhor do que todo mundo. Mas não é assim que funciona, né, pessoal? A realidade é muito diferente, né? Você no seu trabalho aí do dia a dia, se você estiver doente, você não vai desempenhar um papel 100%. E é melhor você se recuperar primeiro para poder estar no local e poder render, né, no seu trabalho. E assim é a mesma coisa no futebol, em qualquer outra profissão. E o Paulinho, ele, claro, se doou,
Palmeiras tentou fazer o melhor para ele, mas infelizmente não dava para, por exemplo, um jogo pegado como aquele de ontem. O Arsenal sabia muito bem que ele estava machucado e não ia deixar ele. Claro, o jogador não vai acertar o cara ali na contusão dele, sabe que o cara tá machucado, né? Mas quem disse que que não pode acontecer isso? Ele não vai dividir uma bola mais sério, né? Os jogadores adversários sabem, o técnico fala, ó, vai entrar o Paulinho lá, fica de olho nele, é um excelente jogador, mas ele tá com uma lesão, entendeu? Bom, então, e o Paulinho é um caso, né, que foi contratado, ele precisa de tempo, tá fora da temporada, acabei de saber dessa notícia aí, trago aqui para vocês em primeira mão. Ele está fora da temporada e tem que ficar mesmo, porque ele vai fazer uma nova cirurgia e vai demandar tempo aí a recuperação dele, né? Tem que ser 100%. Mas aí é só pro ano que vem. E o Palmeiras, os jogadores que tem no elenco hoje, os seus reservas, foram jogadores, até alguns titulares também que eu posso até questionar aqui, falar com vocês a respeito disso, porque ciclos se encerram, pessoal. No futebol é assim. E vamos lá, vamos falar aqui do goleiro. O Everton precisa de o Lomba tá lá, mas no meu modo de ver também já é um goleiro experiente, mas não é um estilo de um goleiro moderno de hoje em dia. O Palmeiras precisa contratar um goleiro bom para ser ali uma sombra pro Everton, né? Um goleiro que possa chegar para jogar. Se vai jogar ou não, eles vão disputar posição, né? E durante os treinamentos o Abel vai falar, não, o melhor é esse, o melhor é aquele, certo? O Everton não dá para jogar com o nome, porque foi campeão, porque o Abel mesmo já falou isso, quando ele não quis ficar com o Rony, com o Dudu, ele falou que corta o coração ter que dispensar esses jogadores campeões, Zé Rafael, mas é assim que funciona. Os ciclos se encerram, jogadores vão passar pelo clube, vão ser campeões, mas tem hora que precisa renovar. E esse é o caso do Palmeiras. E mesmo assim, precisa renovar praticamente o 100% ali do time. Já começou a fazer uma reformulação? Sim, mas o meu modo de ver precisa de mais. Vamos lá, goleiro, eu já falei aqui. Na lateral direita, o Palmeiras hoje tem o Mike, Marcos Rocha, o Giai. E que eu buscaria um lateral para ser titular do Palmeiras. Um lateral que possa chegar e falar, ó, esse cara aqui vai jogar. O Giai é o titular hoje? É, mas no meu modo de ver também ainda não, para ser titular não. Ele tem que ser um reserva, um excelente jogador. Mas para ser titular do Palmeiras não dá. Por que eu falo que não dá? Porque ele é muito afobado, ele não marca bem, ele tem força, ele é esforçado, mas todo bote que ele dá, ele perde a bola, ele faz muitas faltas desnecessárias, né? Para mim tem que contratar um outro lateral. Tem o Gilberto da base, que eu daria uma oportunidade para ele, deixaria ele, tirava ele do time de baixo, colocaria no time profissional, né? Venderia o Mike, agora não renovaria mais contrato com o Mike, com o Marcos Rocha, deixa eles serem felizes em outros clubes, ajudaram muito o Palmeiras, somos gratos pelo que ele prestou os serviços, né? Mas não dá mais para ficar no elenco do Palmeiras, porque você vai precisar usar e a maioria das vezes eles não vão entregar mais. Bom, falei da lateral direita. Zagueiro, vamos falar dali da posição do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é um excelente zagueiro, mas no meu modo de ver já também precisa de uma sombra forte, pesada, que não é nem o Fux e nem o Mikael. Não é nenhum dos dois. Precisa de um zagueiro. Existem tantos zagueiros aí na América do Sul. O zagueiro é uma posição que o Palmeiras consegue contratar um cara bom para chegar e jogar também. Tem dinheiro para isso hoje.
Não tem o setor de análise lá de desempenho, de prospecção de novos atletas? Se tem um setor desse, eles precisam achar zagueiros, né? Tipo, zagueiros que cheguem para jogar. O Gustavo Gomes também, o tempo dele já tá acabando no Palmeiras. Ele, na Libertadores, é triste vir aqui e falar disso, né? Porque é um excelente zagueiro, uma excelente pessoa, mas também já está ficando com uma certa idade e é nítido que não tô aqui querendo achar culpados, galera. Entendam bem isso. Tô analisando aqui friamente como torcedor e como analista de futebol, né? Claro, eu não sou nenhum profissional nem nada, mas eu entendo de futebol. O torcedor entende de futebol também. Não é só o pessoal da mídia aí que é jornalista, que é comentarista, que a gente tem que engolir tudo que eles falam, não. Nós também, torcedores, entendemos de futebol, né? Nós que criamos conteúdo aqui do Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, de outros times, claro que nós entendemos de futebol. E eu joguei futebol na Várzea, eu sempre acompanhei futebol, sempre gostei de assistir os jogos, e eu entendo de futebol também, né? E a minha opinião que eu estou dando aqui é uma opinião sem clubismo, sincera, profissional, né? Por que não? E assim, o Gustavo Gomes, o tempo dele já está dando. Ele já não está entregando tudo aquilo que ele já entregou no passado, né? Como foi naquele... É nítido, vou falar um lance aqui que eu já comentei lá atrás. Por exemplo, naquele jogo do Palmeiras e Boca, que o Merentiel pegou, é nítido com o zagueiro quando ele perde uma bola daquela, você fala, nossa, o cara que fez tudo que ele fez, apesar que ele estava jogando fora da posição, ele estava jogando pela direita, o Merentiel simplesmente passou por cima dele, quando saiu aquele gol do Cavani. O Merentiel ganha dele na velocidade, dá um drible desconcertante, cruza, o Cavani faz o gol na Libertadores, que o Palmeiras perdeu que o Fluminense foi campeão em 2024, não, 23, né? E assim, Murilo, também é um excelente jogador, é novo, esse eu manteria, mas precisa também de uma sombra, e ele tem técnica, mas eu acho que ele também é muito, assim, displicente, desatento, às vezes, porque tem bolas assim que eu vejo que o cara, zagueirão, cara, o jogo começa ali com eles. Se ele pegar a bola e não saber sair jogando, não saber dar um passe, toda bola que vem no Murilo, é difícil ele dominar, ele dá o estourão, ele rebate. É zagueiro rebatedor. E eu não gosto de zagueiro assim. O futebol hoje em dia não pode ser assim. O zagueiro, quando ele está sozinho, ele tem que ter calma, ele tem que ter o olhar periférico. Sabe aquele olhar periférico? Aquele olhar que você vê a posição do seu companheiro, vê a posição do seu time, é raciocínio rápido, né? Dominar uma bola, colocar a bola no chão e sair jogando. Não toda bola que vem dá estourão. Aí é impossível, né? E o Murilo tem condições ainda de ser titular, mas precisa também de uma sombra, dois zagueiros, um para a vaga do Gustavo Gomes, um para a vaga do Murilo, que chegue ali para disputar posição. Aí o Abel vai escolher quem que vai ser o melhor e vai ser o titular. Mas precisa de uma sombra à altura. Não dá para ficar dependendo do Fux nem do Mikael. Porque, na minha opinião, Mikael, se ficar no Palmeiras, para mim, não é um jogador para o Palmeiras, nem o Fux. Não é porque perdeu ontem. Para mim, eu já não gosto de estilo de zagueiro assim. Também tomou... Quando precisou mesmo, realmente... É zagueirão, perna dura, cintura dura. Mikael, eu fiquei olhando assim no gol do Palmeiras ontem, no primeiro gol. Deu tristeza, cara. Ele acompanhando o cara, não chegou nunca, né? E o cara foi, simplesmente deu um toquinho desconcertante pro Everton, que tomou o gol. Bom, falei dos dois zagueiros. Lateral esquerda, Piquerez. Piquerez também é um excelente lateral esquerdo, mas precisa de uma sombra, de um jogador ali para disputar a posição com ele.
até dividir alguns jogos, porque não dá para depender do Vanderlan. O Palmeiras precisa se desfazer dele, precisa vender, fazer algum dinheiro com ele, porque se ele tiver mercado tem que vender. Não dá para ficar com ele, porque ontem ele não foi bem. O lado dele ali com o camisa 7 do Chelsea passou por cima dele, os caras só jogavam ali, sabendo, né, que o titular é o Piquerez e não tá no jogo, eles exploraram muito ali. Quem jogou ali foi ele, foi o Mikael e ele ali. E no primeiro tempo os caras deitaram, passaram por cima. O Palmeiras precisa contratar um lateral esquerdo, urgentemente, um lateral que chegue também para ser titular, ou para brigar ali com o Piquerez. Um time de futebol se faz assim, galera. Tem que ter o jogador que ficar no banco, por exemplo, pro Piquerez, tem que ser um cara que quando entrar vai resolver, vai jogar. Aí você vai pro meio de campo. Emiliano Martinez e Richard Rios. Aí já é um setor que, pra mim, teria que ser uma contratação de oportunidade. Aí você vê, o Palmeiras tentou aquele Hércules que está no Fluminense, é um excelente meio de campo. Não investiu nele, né? Tinha o dinheiro, mas o Fluminense foi e contratou. E ele é um excelente jogador. Tem um pessoal furando aqui uma parede, vai ficar um pouco barulho, eu peço desculpa para vocês aí. E assim, meio de campo, acho que o meio de campo do Palmeiras ali, pelo menos de volante, primeiro volante, segundo volante, o Palmeiras, se não vender o Richard Rios, né? Tem o Emiliano Martinez, o Aníbal Moreno, mas o Lucas Evangelista, no meu modo de ver, não mostrou porque veio. E assim, é uma contratação que pra mim não faz sentido também, sendo que já tinha outros caras ali. Tem outros jogadores assim que estavam no mercado que poderiam ser melhor aproveitados, mais dinâmicos, um cara mais forte. Futebol hoje é físico, né? Muito físico. Você vê o time do Chelsea muito forte. E o Palmeiras não conseguiu brigar com os caras fisicamente, né? O Palmeiras é um time, no meu modo de ver, um time fraco do meio de campo pra frente, assim, fisicamente. Maurício não divide bola. Veiga hoje em dia não divide bola. Não consegue ganhar uma jogada no corpo. O Estevão tá indo embora. O Estevão é mais habilidade, mas todas as vezes que precisou do físico dele, ele não tinha condições. O Vitor Roque briga, mas também quando pega um cara mais forte que ele não aguenta. Enfim, não cheguei ainda no ataque. Tô no meio de campo. E o Palmeiras precisa pelo menos de um ali que chegue também para ser titular. Hoje, na minha opinião, os titulares seriam Aníbal Moreno e Richard Rios. Não sei se vão ficar. Emiliano Martinez é um bom meio de campo, mas no meu modo de ver seria um reserva. Tiraria o Lucas Evangelista e contrataria outro cara. Aí vamos jogar ele no meio de campo, meia armador. Aí o Palmeiras tem Maurício e Veiga. Para mim, essa posição aí está em aberto, de um camisa 10, certo? Porque o 5 seria o Aníbal Moreno e o 8 o Richard Rios. O 10, na minha avaliação, no meu modo de ver, não é nem o Maurício e nem o Veiga. É incrível isso, né? Infelizmente falar isso do Veiga hoje mas não tem condições de ser titular. O Palmeiras precisa investir no camisa 10. Paulinho não é um camisa 10, um clássico. Um cara que joga com a perna esquerda. Ou um cara que faz o que o Vitinha faz no PSG. Que o Palmer fez ontem. Muitas vezes ele estava pegando a bola lá atrás e armando a jogada e indo para frente. O Palmeiras não tem esse jogador. Um Everton Ribeiro, por exemplo. Claro, não estou falando de hoje, né? Porque ele já não tem... A idade dele já é mais avançada, mas eu acho que ele renderia muito mais do que o Maurício e o Veiga. Se o Palmeiras tivesse um camisa 10 desses ontem, para pegar a bola, segurar, tocar a bola, o Palmeiras não tem esse cara. Como tem o Ganso no Fluminense, o meia esquerda também não joga, mas sabe esse tipo de jogador? O Palmeiras não tem um camisa 10 clássico. Precisa de um jogador desse.
Aí vamos lá para a ponta esquerda. Facundo Torres. Não é jogador pro Palmeiras. Sinto muito, Abel. Não é. Não é. Não é esse jogador. Aí você vai colocar o Felipe Anderson. Não sei porque esse rapaz não joga também. Precisa contratar alguém para jogar ali. Já que não coloca eles, não confia, vende. E contrata alguém que chega para ser titular. Ali quem jogou na ponta esquerda foi o Alan. Não, jogou o Facundo Torres, o Alan ali. Eles revezaram o meio de campo. E essa é a verdade ontem. E o Palmeiras não tem esse cara. O Abel precisa pedir algum jogador ali para contratar e chegar para ser titular também. Felipe Anderson não joga? Muda. Vende o jogador, faz alguma coisa para renovar o elenco. O Estevão, que joga pela direita, vai embora. O Paulinho é o titular. Seria um titular ali. Mas hoje o Palmeiras não vai contar com ele. Precisa fazer uma contratação. Já não tem o Estevão, já não tem o Paulinho. Precisa urgentemente de um cara para jogar. E centroavante, Vitor Roque e Flaco Lopes. Nenhum dos dois aí é o garantir essa vaga. Fala, pô, esse cara é incontestável. Esse cara aí é o titular absoluto com a camisa 9. Não é. Pode ser. O Palmeiras investiu muito no Vitor Roque. É um brigador, ele tem momentos de lucidez, mas... Por quê? Pode ser que ele não esteja... O camisa 10 não tá jogando... Ele não tá recebendo bolas assim para poder fazer uma jogada, finalizar de forma clara, limpa. Isso tudo influencia, galera. Jogadores que combinam jogando entre si. O Palmeiras não tem esse conjunto, né? Aí se fica nítido, o cara pega uma bola ali. Ontem teve um lance que o Vitor Roque pegou uma bola, pegou quase no meio de campo, foi levando, driblando, e ninguém apareceu para receber, para chamar a responsabilidade. Parecia que estava com medo de pegar uma bola do lado. Toca em mim, fazer uma triangulação, tocar a bola. Aí ele tentava ir para cima do cara, os caras tudo grandão, e ele perdia a bola. E, enfim, o Palmeiras precisa também de um camisa 9 e um cara para ser titular, tipo Pedro. O Flamengo não quer vender? Aí, Leandro. É um investimento, o cara chega para resolver. Um cara fazedor de gols. E é isso, galera. É o que o Palmeiras precisa fazer, renovar o seu elenco. Aqueles caras que ajudaram no passado e não estão colaborando mais hoje, não pode ficar no clube porque são amigos, são excelentes pessoas, tudo bem. Mas o Palmeiras precisa de jogadores que sejam jogadores que vão resolver, que estejam no auge, no seu melhor momento, né? E o ciclo se encerra, que eu volto a falar aqui. Precisam tirar vários jogadores dali, porque a gente não pode ter um time titular e quando entrar um cara, ficar tão defasado assim. O Palmeiras perdeu ontem, foi eliminado, porque não tinha elenco, não tem elenco. E quando eu falo não tem elenco, é não ter jogadores à altura para poder suprir uma ausência de um titular, de um cara... É nítido, né? Não é desculpa, é uma reflexão aí para o Palmeiras agora nessa volta aí do Campeonato Brasileiro, na volta da Libertadores, porque se o Palmeiras continuar assim, não tem elenco, tem 11 jogadores ali titulares, também não. Algumas posições sim, mas outras, no meu modo de ver, não tá cravado ali. E o Abel sabe disso. E também não pode, porque ele insistiu no Rony. O Rony não fazia gol mais, não entregava mais, até que não mandou embora. Falou, agradeceu pelos serviços prestados, mas precisa de renovação. E vender. O Zé Rafael, a mesma coisa, Dudu, em proporções diferentes, mas a mesma coisa, assim, em relação a de não ficar com o cara mais no elenco. Né? Porque chega uma hora que o jogador acomoda, né? E precisa de renovação. E isso já está acontecendo no Palmeiras e eu já venho percebendo isso há um bom tempo. A participação no Super Mundial valeu pela visibilidade, né? Pelo dinheiro que ganhou e tal.
Mas futebolisticamente falando, no jogo, dentro do campo, o Palmeiras não foi bem. Na minha visão, não foi bem. Teve alguns momentos ali de bom futebol, bem pouco, bem pouquinho. Mas precisa de renovação, precisa de mudança. Mudanças no plural, porque se não é uma ou dois jogadores, né? E o Abel precisa decidir se ele vai... Ele tem um contrato até o final desse ano de 2025. Se ele vai ficar ou não. Se ele já não está afim de ficar mais no Palmeiras, já se desgastou, não consegue tirar mais o que é preciso, né, para um time ter novas situações, respirar novos ares, ele não renova. Simplesmente tem que ser honesto com o Palmeiras e com ele mesmo também. Porque não adianta a gente falar que o Abel... Ele é um excelente técnico, tem um grupo nas mãos, mas ele toma muitas decisões ali que a gente pode questionar. Que nem entrou com o Facundo Torres ontem, no meu modo de ver, não era a melhor opção. Deveria ser o Paulinho, não, porque o Paulinho tem condições. O Maurício. Ele tinha até o Felipe Anderson. Não é possível que o Felipe Anderson joga menos do que o Facundo Torres. Não é possível. Deixa aí nos comentários, galera. Quem que vocês preferem? Facundo Torres ou Felipe Anderson? Eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas eu acredito que não, porque eu conheço um pouco de futebol também. Não é possível. Ele teve grandes jogos. Facundo Torres corre muito. E o time não pode ser brigador assim. O time precisa ter classe, habilidade. Tô acompanhando aqui, tô gravando esse vídeo aqui entre o jogo do PSG e Bayern de Munique. Tá sendo um jogaço. Primeiro tempo aqui. Um jogaço, time com marcações em cima, pouco erro de lance. Quem tá com a bola pressionando o time já na frente, sabe? Grandes lances, tá 0-0, mas tá um jogão. E é assim, um vai ganhar, outro vai perder. É triste a gente vir falar aqui de jogadores que ajudaram muito, mas o Palmeiras chegou aquela hora que precisa renovar. Não tem mais o que fazer. E desses jogadores que estão lá, o Palmeiras não vai conseguir, o Abel não vai conseguir tirar mais nada deles. É preciso mudar, começar, quase gol do PSG, do Bayern. Precisa mudar, né? Ter novos jogadores chegando, jogadores mais jovens, jogadores que cheguem ali que tenham fome para ser titular, para ganhar títulos, né? E o Palmeiras precisa tirar todos esses que já ajudaram do elenco. Tem que fazer uma reformulação. Nem no banco não pode ter mais esses jogadores. Veiga jogou muito, mas já deu, precisa sair também, né? Precisa sair, precisa mudar o ambiente. Ambiente é muito importante, galera. Na vida e no futebol também. Precisa mudar. E é isso, esse foi meu desabafo aqui. Foi meu pensamento sobre o futebol, sobre o Palmeiras. O Palmeiras precisa mudar muito. Tem novos ares, novos jogadores. Talvez até nova comissão técnica. É triste falar isso também do Abel, mas se ele não quiser continuar, se ele quiser continuar morrendo abraçado com alguns jogadores que ele tem hoje lá, se ele não pensar em mudança, precisa mudar, Abel. Você precisa trocar jogadores ali que ajudaram você, mas agora já era. E assim, a Leila precisa ter essa noção, né? Porque ela gosta do Abel e tal, que ela quer que ele fique até o final do mandato dela, mas precisa mudar jogadores, né? E o Abel precisa rever algumas coisas no trabalho dele. Todo mundo precisa de mudança, galera, reciclagem. E o Abel não é diferente, né? Não adianta ele vir na coletiva também e falar algumas coisas ali, né? Ele é um cara inteligente, ele sabe. Abel, veja esse vídeo que você vai entender que um torcedor tá falando, um torcedor que conhece de futebol. Todos conhecemos de futebol. Eu não sou o dono da verdade, né? Mas o Palmeiras precisa de mudanças, de novos jogadores. E agora eu vou falar os jogadores que eu queria que saíssem do Palmeiras, assim, porque não... Vanderlan,
Fux, Mikael, jogadores que não podem estar no Palmeiras, jogadores de nível de ruim para fraco, bem para baixo, né? Esforço não... Eu sou esforçado no meu trabalho. Se eu não fizer, se eu não renovar, se eu não trabalhar com afinco, se eu não dar o meu melhor, se eu não desempenhar bem, eu vou ser dispensado, eu vou ser mandado embora. É o ciclo da vida. E no futebol tem que ser assim também. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo. Espero que todos vocês aí entendam o que eu tô falando. Deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Tá bom? E compartilhe o vídeo. E o Palmeiras precisa de renovação. Transpiração a gente já tem, mas precisa de renovação. Tá bom, galera? Avante palestra!